Tamo ao vivo, o pessoal vai chegando aí à medida que a gente for começando. Vou adiantar, vocês já sabem, né? Boa noite para quem for, boa noite. Aqui, ó, 8h15 de segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Então, essa live vai ficar salva tanto aqui no Instagram quanto no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever através do link que tem na descrição do vídeo. Bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for de boa tarde. E tamo aqui para o rolê de Carol D'Artora na literatura. À medida que o pessoal for chegando, vocês vão convidando também, porque eu garanto a qualidade desse encontro. Ó, uma pessoa incrível. Deixa eu só esperar ela chegar na casa para fazer o convite. Enquanto isso, muito boa noite para todo mundo que tá chegando aí, tá bom? Carol já tá na casa. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Vou fazer o convite para ela. Vocês vão aproveitando, ó, mandando nesse aviãozinho que tem aqui embaixo para os contatos de vocês, porque, como eu disse, né, como a noite hoje é de qualidade. Deixa eu só convidar a participar aqui desse momento. Boa noite para o Gustavo, boa noite para Jéssica e muito boa noite para Carol D'Artora. Tá me ouvindo bem, Carol? Boa noite. Tô ouvindo bem. Que ótimo. Olha, eu queria começar, né, agradecendo sua presença. Sei que está nesse momento de campanha, a gente está a poucos dias do pleito e essa correria. E só queria agradecer pela oportunidade, esse momento que você reservou para estar conversando aqui com a gente sobre literatura e também sobre sua candidatura e também sobre as formas que a gente tem aí para não só pensar, mas construir um mundo novo. Então, antes de a gente começar, tem uma pequena bio aqui para o pessoal que ainda não teve o prazer de te conhecer. E, assim, gostaria de dizer que eu fico muito feliz em estar construindo essa ponte aqui com vocês, tá bom? Vê só. Aqui, ó. Carol D'Artora é vereadora de Curitiba. É também a primeira mulher negra eleita vereadora na história da cidade. É filiada ao Partido dos Trabalhadores e foi a terceira candidata mais votada em 2020, com nada menos do que 8.874 votos. É professora de História, minha colega de profissão, mestra em Educação, doutoranda em Tecnologia e Sociedade e foi também secretária estadual da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBTQIA+, da APP Sindicato. É feminista negra, militante do Movimento Negro Unificado e da Marcha das Mulheres Negras. Quer mais? Tem mais. Ela também é autora da lei que implementa o sistema de cotas étnico-raciais nos concursos públicos municipais e da lei que garante atendimento prioritário para mulheres em situação de violência. E, gente, mais uma vez, boa noite para todo mundo que está chegando. Esse aqui é o rolê de Carol D'Artora na literatura. Carol, te agradeço especialmente mais uma vez por ter aceitado, né, o nosso convite para participar do Litera Negra Convida, esse quadro que eu recebo pessoas que eu gosto e admiro. E eu te admiro desde que você entrou no radar ali em 2020, né, na ocasião do pleito. E aí eu queria que tu se apresentasse, tem todo o espaço aqui, a casa é sua. Para quem já te conhece, para quem ainda não teve a oportunidade, quem é Carol D'Artora? Primeiro, quero agradecer muito esse convite. Fiquei muito feliz, fiquei muito honrada. É um prazer te conhecer, Messias. Obrigada por abrir esse canal de diálogo aqui para eu me apresentar um pouquinho, principalmente nesse período tão importante para nós, porque, sim, essa é a eleição das nossas vidas e a gente está num período que a gente precisa garantir algumas transformações. Então, muito obrigada por esse espaço. E falar um pouquinho de quem é a Carol D'Artora. Bom, meu nome é Ana Carolina D'Artora, nasci na cidade de Curitiba, meu apelido é Carol. Eu costumo dizer que nasci uma menina preta retinta na capital que se diz europeia. Então, isso, de alguma forma, me colocou em movimento desde muito cedo na minha vida. Venho de uma família de militantes, então os meus pais buscaram nos dar muita consciência racial. Minha mãe é uma alfabetizadora, professora de magistério, meu pai funcionário público no Tribunal de Justiça aqui do Paraná. E aí os meus pais tentaram assim nos dar o máximo de formação, o máximo de consciência racial, o máximo de pertencimento que eles conseguiam, mas isso não impediu que a gente vivesse a violência racista que está colocada aqui nessa cidade, né, que é a capital desse estado, que elegeu Bolsonaro com 70%, que é um estado conservador, oligárquico, com uma política engessada mesmo, coronelismo, voto de cabresto.
e racismo, né? Curitiba é uma das capitais com maior número de células neonazistas do Brasil. Aqui realmente circulam ideias de superioridade branca. E foi nessa cidade que eu cresci, me olhando nas ruas e não me vendo em nada, não me via na cidade, olhava para a praça, costumo dizer, né? Olhava para a Praça da Espanha, da Ucrânia, para o Bosque Alemão e não me via em absolutamente nada. Não me via na novela, não me via na revista, não me via na política. O que eu via eram as mulheres da minha família, então o esforço da minha mãe uma professora, minha avó também professora, então acho que isso já foi colocando assim um espaço onde a gente já se via, né? Porque daí tinha aquela tia, tinha aquela mãe, então eu sempre me vi nessa profissão, achava ela linda e quis ser professora, assim como minha avó, minha mãe, e escolhi história porque eu queria preencher o vazio que ter vivido nessa cidade tão excludente, que é Curitiba, que é uma das capitais mais desiguais do Brasil. Eu queria preencher esse vazio, eu queria ter pertencimento, eu queria saber qual era a minha história, porque eu não me sentia da cidade, eu dizia por que eu não nasci na África, por que eu não nasci na Bahia, né? Eu sou curitibana, eu saía na rua, as pessoas me perguntam, até hoje as pessoas ficam olhando, me perguntam de onde eu vim, se eu sou haitiana, e nenhum problema, nacionalidades incríveis, mas eu sou uma mulher preta curitibana. Então isso me colocou muito em movimento e eu vi na educação a possibilidade de transformar mentalidades mesmo, formar senso crítico e na história preencher esse vazio de pertencimento. Massa, Carol. Eu separei algumas perguntas aqui para encaminhar a nossa conversa, mas queria dizer para as 29 pessoas que estão online aqui agora, assistindo a gente, que vocês podem também ficar à vontade para perguntar. Essa live, se você chegou depois, vai ficar salva tanto aqui no Instagram, como também no nosso canal lá no YouTube. Inclusive, se vocês quiserem se inscrever, é só seguir o link que está na bio da página. Carol, queria, né, o canal, a gente fala aqui bastante sobre livros de autores negros, autoras negras, autores indígenas também. E aí, antes da gente chegar nessa parte dos autores negros, eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que deu os seus primeiros passos na literatura. Então, ó, eu não sou, assim, uma leitora de literatura, mas os meus passos foram, acho que foram interessantes, assim, por causa da minha mãe e da minha avó, né? E a minha avó fez letras. Minha avó era professora de português e a minha avó oferecia muita coisa pra gente. Então, oferecia muita coisa de leitura. Aí, minha avó comprava, fazia todo o esforço do mundo. Não sei se você lembra da Barça, uma enciclopédia. Eu acho que não sei se é da tua Da geração. Barça, A Barça lá em Olinda vendia Enciclopédia, a essas minha avó enciclopédias tinha também. todas as obras assim de literatura brasileira mesmo, Graciliano Ramos, essas coisas. E aí eu via tinha um incentivo interessante na minha família assim para que a gente lesse, mas era muito na coisa dos clássicos assim, né? Acho que pela questão de não termos ainda história afro-brasileira e africana incentivada, então outras literaturas não chegavam muito assim. Eu lembro de com 11 anos minha mãe me obrigar a falar: você tem que ler, você tem que gostar de ler, você tem que aprender a ler. E a minha mãe, eu com 11 anos, minha mãe me deu o Retrato de Dorian Gray para ler. E o pior é que ela falou que se eu não lesse aquilo acho que ela me deu 15 dias, acho que foi uma coisa assim. Se eu não lesse aquilo em 15 dias, que eu tinha que ler, e ela vinha me perguntar o que eu li naquele dia, naquela semana. Ela tomava. E eu, 11 anos, com o Retrato de Dorian Gray lá, tive que ler e ainda desenrolar para minha mãe, né? Para não apanhar. Então, acho que eu aprendi a ler cedo. Ô, Mas Carol, tem é uma esses... literatura também muito, muito, muito alheia, assim, muito nada a ver. Aham. Tem essas literaturas, né, essas coisas que a gente lê na escola, ainda muito por obrigação, porque ou vai ou vai.
Mas aí tem aquele livro também, um primeiro, que abre realmente o caminho no nosso coração e, tipo, né, a gente nunca mais é o mesmo depois dele. Qual é esse livro para você, Carol? O primeiro livro, assim, que fez uma mágica mesmo comigo foi O Mundo de Sofia. Fui obrigada a ler na escola. Por isso que eu falo que a minha leitura... Hoje eu considero que o meu contato com a literatura foi meio alheio, assim, meio esquisito, porque era também o que era incentivado, né? Onde eu estudava, acho que fosse hoje. Eu incentivo várias outras coisas nos meus estudantes, mas o meu primeiro Uhum. livro, assim, que eu li, falei, gostei muito de filosofia mesmo, assim, e o Mundo de Sofia me trouxe para esse universo do refletir, do questionar, do pensar, então eu Uhum. fiquei apaixonada. Eu estava ouvindo outras participações suas, né, em podcasts e outros programas, né, tem trabalhado bastante nessa campanha. Eu vi você falando um pouquinho sobre Angela Davis, sobre Lélia Gonzalez, e aí eu queria que tu comentasse para a gente também como é que se deu esse contato inicial com autores negros e autoras negras. E só te adiantando assim, a maioria desses autores e autoras que inclusive eu falo no canal, eu só conheci depois que eu fiquei careca, sabe? E aí a motivação de fazer o canal muito veio por uma indignação de tipo, como assim eu não conhecia essas pessoas quando eu tinha cabelo? Aí eu vou lá e faço o vídeo e tanto para quem tem cabelo como para quem também não tem cabelo, tá ali na internet, pode assistir quando quiser. E aí como é que se deu esse contato para você? Então, para mim foi isso, né? Eu não tive esses conteúdos, não tive acesso a esse tipo de leitura. Eu acho que a minha família, minha avó, né, minha mãe, elas receberam uma educação muito conservadora, muito clássica, muito eurocêntrica. Então, elas não tiveram, mesmo a minha avó sendo de candomblé, e a minha mãe também sempre muito ligada a questões, enfim, religiosas, mas mesmo assim, elas, nesse sentido de formação, assim, leitura, elas passaram uma coisa muito eurocêntrica, assim, então eu realmente não tive acesso, e esse acesso só me veio quando eu fui fazer mestrado, e o meu mestrado era em educação para as relações étnico-raciais, né, tinha esse viés, e foi aí que eu fui acessibilizada, porque como eu fui estudar o cotidiano das adolescentes negras, era o meu objeto de pesquisa que eu queria entender, era como era o cotidiano das adolescentes negras aqui em Curitiba, porque eu tinha esse incômodo. E aí eu fui entender, e daí primeiro eu fui apresentada para sociólogos, né, para pensar violência. Olha só que a Way, que até chegar em Angela Davis, eu tenho que fazer eu tenho que fazer esse arco É aqui para as justo. pessoas entenderem o quanto a gente sofre na academia, porque eles acham que é, sei lá, diversão, né? Porque por sermos Balbúrdia. Tô pretos, esperando a balbúrdia até hoje. quando a gente. Não, e a gente que é preto, para além de balbúrdia, a gente que é preto, eles acham que. Assim, tem pessoas que são tão racistas que elas acham que que o racismo deixou de existir porque a gente teve acesso a determinada coisa, a determinado curso, porque teve acesso a um programa de pós-graduação, acabou o racismo para você. Então, assim, isso é também, assim, tão de não compreender a subjetividade e a complexidade do racismo. Bom, mas fazendo esse aqui, parênteses, vou voltar para não tomar muito tempo, que o teu tempo. Eu fui acessibilizada quando eu estava no mestrado em educação, estudando mulheres negras, e o que me foi apresentado foram homens brancos, sociólogos, então eu tive que ler Bourdieu, eu tive que ler François Dibé, que daí foi aonde eu comecei a refletir sobre uma coisa de desigualdades multiplicadas, porque pensar, não, então se são mulheres negras, se são adolescentes negras, são mulheres e negras brasileiras, né? Para alguém chegar aí uma luz, alguém me indicou, falou, vai fazer uma disciplina no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, faz a disciplina de Educação para as Relações Étnico-Raciais que você está precisando. E aí
que eu fui fazer essa disciplina, graças a Deus, aqui na UFPR, no Núcleo de Estudos para as Relações Afro-Brasileiras, e quero deixar isso muito marcado aqui, porque essas pessoas fazem muita resistência dentro da universidade, muita resistência para a gente colocar a nossa literatura, as nossas escritoras, os nossos pensadores pretos. E daí, nessa disciplina, graças a Deus, eu cheguei à iluminação, ao conhecimento de Lélia Gonzalez, de Sueli Carneiro, que já está falando de racismo e sexismo no Brasil desde os anos sei lá quais. Nossa, e daí isso daí mudou minha vida, né? Daí isso daí... Me tornei uma feminista negra e eu gosto de pontuar muito. E assim, comecei com Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e terminei a minha pesquisa com elas. Comecei com Bourdieu e François Dibé e terminei com essas mulheres. Então, assim, foi realmente isso, dá para se ver lá quando vai ler alguma coisa que eu escrevi. E elas mudaram a minha vida. E eu gosto muito de dizer que eu sou uma feminista negra, porque as pessoas esquecem que o conceito de interseccionalidade foi uma coisa criada, pensada. Esse conceito é do movimento de mulheres negras pensadoras. E daí, hoje, até isso querem invisibilizar, essa contribuição teórica, porque é como se a gente não pensasse, é como se a gente não produzisse ciência, como se a gente não produzisse conceitos. E se existe esse conceito hoje, embasando todas as pesquisas, embasando coleta de dados no IBGE, porque antes eles não se pensava em interseccionar os dados. Então, tipo, pensar que quando você vai fazer uma pesquisa e você pergunta quem é o chefe de família, é importante entender se esse chefe de família é mulher, é negro, né? Quem explicou isso foi as mulheres negras produzindo conhecimento, produzindo teoria, produziram o conceito de interseccionalidade, que hoje é fundamental, imprescindível para entender o Brasil. Foram as mulheres negras. Isso é construção do feminismo negro. Por isso que eu gosto de dizer que eu sou uma feminista negra, porque senão já querem invisibilizar a gente no negócio de feminismo interseccional. Claro, é o conceito de interseccionalidade, mas é um conceito do feminismo negro. Eu, inclusive, acredito que não tem como a gente ter uma leitura honesta do Brasil sem essa tríade, né, de gênero, raça e classe, como a própria Ângela, a Lélia, a Sueli, tanto falam em suas obras também. Você estava falando dessa dificuldade inicial de ter contato com esses autores, apesar da Lei 10.639 e posteriormente, né, a 11.645, que além do ensino de História da África também coloca como obrigatório o ensino de relações étnico-raciais, né, e de povos originários, não só escolas fundamentais, como nível médio e também superior. Apesar disso, quando eu fiz graduação em História, a maioria da nossa grade ali, muito semelhante ao que você mencionou sobre a experiência que teve em Curitiba, era majoritariamente de homens brancos e europeus. Né? De 4 anos de curso, a gente só tem um período ali como cadeira obrigatória para falar sobre a história da África, como se a África fosse um estado, né? E, assim, sem entender toda a complexidade de um continente que, enfim, a gente comenta um pouquinho sobre a própria partilha da África em alguns vídeos do canal. Deixo a recomendação para vocês que estão chegando por aí. E assim, Carol, essa dificuldade faz parte de um projeto também, né? De apagamento. Inclusive, a gente tenta remar contra isso. A gente tem uma Santíssima Trindade no Litera Negra, que é a Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e também a Angela Davis. E eu me lembro de uma pesquisa, né, lançada por uma professora da UNB, costumo comentar sobre essa pesquisa, porque ela mostra também um retrato de Brasil. A Regina Dalcastanho fez essa pesquisa onde ela analisa cerca de 900 títulos do início dos anos 60 até 2015. Desses amontoados aí, apenas 10% eram de autores negros, mulheres negras era tipo 3%. Carolina, a duras custas, estava ali. Inclusive, foi a primeira autora brasileira a vender mais de 1 milhão de cópias, né? Contemporânea de Clarice Lispector. Porém, eu aprendi sobre Clarice
na escola, mas eu nunca ouvi falar sobre Carolina. Só tinha sabido dela muito tempo depois. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a importância da publicação desses autores, né, dessas obras, para a gente não só pensar o mundo, mas também para a gente construir um mundo diferente. Lembrando de Carolina, né, que há 40 anos atrás já dizia que o Brasil precisava ser governado por uma pessoa que sentia fome, porque só quem sente fome sabe a dor da outra pessoa. Nossa, sim, eu tenho citado muito essa fala da Carolina Maria de Jesus, porque é exatamente o que a gente está vivendo, né? O Brasil está passando fome, voltou para fome, e a gente tem um projeto político que está colocado onde essas pessoas não contam, onde o fato de pessoas irem dormir sem comer, sem ter 3 refeições ao dia garantidas, tem um governo hoje colocado para quem é tranquilo conviver com essa realidade, né? Não existe um movimento de realmente impedir que pessoas durmam com fome. Então, nunca antes, né? Acho que, bom, enfim, já tivemos muitos momentos críticos no Brasil, mas tenho certeza que estamos num dos assim momentos mais críticos da história do nosso país, porque é barbárie mesmo, é fascismo contra tudo, né? Então, é nesse momento, e nunca, eu acho que essa fala da Carolina Maria de Jesus exemplifica muito essa necessidade de transformação política, de transformação da cara da política brasileira, né? Que a população mesmo, que é 52% mulher, 56% preta e parda, que essa população ocupe lugares de decisão para que a gente possa produzir soluções políticas, novas leis, transformações, avançar em legislação, avançar em política pública que realmente nos contemple, sem que haja essa correspondência da nossa presença, isso não vai acontecer. Então, em síntese, a Carolina Maria de Jesus disse isso, que esse país tem que ser governado por alguém que já passou fome, porque é só alguém que já passou fome que vai pensar a importância de garantir todas as refeições, o desespero humano que é você não saber o que você vai comer amanhã. Eu venho de uma família de pessoas pobres, né? Uma família preta pobre, e eu não conhecia efetivamente a realidade da fome, mas vivi e vi minha mãe muito preocupada, e eu vivi isso, né? O que era essa angústia do que ia dar para a gente comer e só ter arroz para dar para a gente comer. Então, eu não consigo imaginar que pessoas que hoje estão em espaços de decisão e que com uma vontade política podem impedir que isso aconteça e não o fazem. Isso é cruel, isso é desumano, isso é um absurdo, mas isso também fala dessa subrepresentação política, de pessoas que realmente não se importam porque não conhecem essa realidade, não se importam porque não sabem que isso realmente existe. E o Bolsonaro, ele vai para a TV e fala que não tem gente passando fome no Brasil, não, que isso daí é invenção. O Fantástico Mundo de Jair. Então, é isso. Então, a Carolina Maria de Jesus sintetizou isso de forma brilhante. E acho que o incentivo desse tipo de leitura é humanizar, inclusive, o que são as nossas realidades. Porque também nessa minha jornada de leitura, que eu comecei lá com homens brancos e europeus e eurocentrados e que não tinham nada a ver comigo e que não respondiam às minhas questões, não respondiam às minhas curiosidades, não respondiam os meus questionamentos, não respondiam e não significavam muita coisa para mim, era uma coisa só técnica, teórica, que não falava com a minha realidade. Então, nessa caminhada e que eu cheguei também nas teóricas, nas formuladoras negras, e que elas propõem ciência, eu também cheguei nas que humanizam e materializam as nossas vivências de uma forma humanizada, porque nós também somos
pessoas, a gente tem sentimento, e aí o primeiro livro que me abriu assim o que é a nossa vida cotidiana e falou muito comigo, apesar de ser um livro que trata de uma mulher negra que veio escravizada para cá, e eu não vivi essa realidade, mas muito do que eu vivo é consequência dessa realidade. Quando eu li isso, e daí, tipo, eu pensei, nossa, realmente, assim, essas leituras não serem oportunizadas, e o livro que eu li que fez isso comigo pela primeira vez foi Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, uma escritora negra. Esse livro foi considerado um dos livros mais importantes para entender a realidade brasileira e de uma mulher negra do Brasil. E esse livro explicou a minha vida. Coisas que eu passava em relacionamento, coisas que eu passava no meu cotidiano, coisas que eu não sabia sobre mim, porque e como uma mulher negra, muita coisa é tirada de nós, a gente não sabe sobre o nosso cabelo, a gente não sabe sobre a nossa pele, a gente não sabe sobre nada de nós. Porque essas leituras foram negadas para nós. Porque fazer troca da nossa própria realidade, eu fazer uma troca do que é a realidade de outra mulher preta através da leitura e de experiências que a gente tem, quando essa leitura é tirada de nós, a gente fica assim, num vazio, num limbo existencial, entendeu? E foi por isso que eu fui marcada muito por Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Depois eu li Ponciá, da Conceição Evaristo, assim, que fala do que é ser mulher, assim, ó, que fala do que é ser uma mulher preta. E daí é isso, todo um universo de leituras negras se abriu para mim. Assim, hoje se eu puder, eu leio pessoas negras. Eu amo em especial, assim, Ponciá Vicêncio. É um livro que, apesar de curtinho, né, desce rasgando. É como se Conceição Curtinho, né? pegasse nossa alma, assim, por dentro da goela, colocasse no colo e, ó, vamos conversar aqui sobre... Vamos contar histórias aqui. E é um livro incrível. Tem até um vídeo no canal que eu comento um pouquinho sobre ele. E, Carol, assim, o pessoal tá comentando algumas coisas aqui. A Isabela, por exemplo, ela disse que só quer dizer que você tem o voto dela, que você é maravilhosa. E vários corações aqui, 1363. O John Dias disse que te conheceu hoje, que você já tem o seu voto. A Karen Que falou bom, que aqui fico em casa feliz. todo mundo é Carol 1363. E aí, se vocês quiserem também fazer alguma pergunta para Carol, vocês fiquem à vontade, que a gente vai tentando acompanhar daqui. Como o Guilherme, por exemplo, está perguntando sobre a sua relação com a APP, sindicato e os professores do Paraná. E aí, tu aproveitar a pergunta, né, Carol? Sim, a gente falou no início, você é a primeira vereadora negra eleita em Niterói, ó, em Curitiba, vindo de uma onda, né, em 2020, de eleições de mulheres negras, de mulheres trans, de mulheres indígenas, muito como a aclamação, né, própria movimentação dessas mulheres também, historicamente. Né, a gente sabe como a mulher negra, como a mulher indígena, como as mulheres trans, aqui em Niterói mesmo, em 2020, foi a eleição da primeira vereadora trans, né, que é a Beni Brioli, agora está indo para deputada estadual. A gente tem a Robionce Lima lá em Pernambuco, a Érica Hilton, a Érica Malunguinho também em São Paulo. E eu queria que você comentasse a sua experiência pessoal, né, muito como uma resposta também em 2020 ao assassinato de Marielle Franco em 2018, o que mostra que assim, esse corpo está sempre à espera da próxima bala. Né? Tem gente que não consegue ficar tranquilo com a existência e com a resistência de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres trans. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre tanto tua participação na vereança, você que vem recebendo ameaças de morte, né, desde o momento que assumiu, e queria que tu comentasse um pouquinho sobre essas situações.
Então, eu me elegi em 2020 aqui em Curitiba e realmente nesse movimento de várias mulheres negras, as primeiras de várias cidades. Então, aqui no Sul foi eleita a primeira de Brusque, a primeira de Joinville, eu a primeira em Curitiba, aí a gente teve também as primeiras trans. E isso é fruto de várias coisas, né? Isso é fruto de uma conjuntura, isso é fruto de como a sociedade se organizou para que isso acontecesse. Porque esse tipo de movimento, né? Nós fomos as mais votadas. Eu fui a terceira mais votada aqui em Curitiba, a mais votada do PT, com uma campanha com pouquíssimo recurso e feita por 5 pessoas. Então, assim, isso não é uma coisa que acontece por uma só razão. E eu acredito que a sociedade se organizou, tiveram vários acontecimentos, mas o movimento de mulheres negras vinha fazendo a denúncia da subrepresentação política de mulheres negras há muito tempo e mais fortemente a partir de 2015, porque a gente teve a Marcha das Mulheres Negras em Brasília. E muito também em decorrência de que saiu em 2014 o dossiê das condições de vida das mulheres negras no Brasil, que através do conceito de conceito de interseccionalidade utilizado para fazer essa pesquisa, demonstrou para o Brasil que as mulheres negras estão na pirâmide, na base da pirâmide social. Pensar qualquer situação, pensar acesso à saúde, à educação, à moradia, emprego, renda, pensar qualquer direito básico, esse direito é negado para as mulheres negras. Para as mulheres, quem está sem são as mulheres negras, né? Elas recebem na pirâmide social a gente tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra. O homem branco recebe mais que a mulher branca, que recebe mais que o homem negro, que recebe mais que a mulher negra na sociedade brasileira. Então, ter demonstrado isso através do dossiê das condições de vida das mulheres negras e também da Marcha em Brasília de 2015 mostrou que essa realidade a gente também só vai mudar participando politicamente. Que a gente precisa avançar em legislação e a gente teve muita coisa aprovada no governo do PT, que foi demanda, que foi legislação olhando para essa interseccionalidade, né? Para essa condição de mulheres, mais mulheres negras, mulheres pobres, várias políticas que foram atravessadas por isso, que foram fundamentais, super importantes. Então, isso demonstrou. Aí a gente começou a ter o Julho das Pretas, por exemplo, que em todo mês de julho a gente falava da pauta da mulher negra e tudo mais, e falava da subrepresentação política. A gente também teve um movimento antirracista. Então, através da educação, do letramento racial, pessoas não negras, ou pessoas não LGBTs, ou pessoas não mulheres, começaram a entender que isso não é aquilo que falavam, de que as nossas pautas são identitárias e a gente quer defender o nosso, meu pirão primeiro, não. Se as condições de vida melhoram para as mulheres negras, melhora para qualquer pessoa. Se a gente tiver uma sociedade onde as mulheres negras estejam garantidas de direitos, a gente vai ter uma sociedade maravilhosa e perfeita. Porque são essas as pessoas que estão hoje sendo mais esmagadas. E essa consciência foi também ensinada, né? A gente teve, sim, a lei de história de ensino africano e afro-brasileiro nas escolas. E por mais que não tenha criado a consciência que a gente gostaria, já passou a funcionar. Né? Esses conteúdos foram para os livros, a gente teve inserção de literatura negra nas escolas, tudo isso foi produzindo consciência e foi produzindo também um letramento racial para as pessoas não negras que passaram a pensar sobre branquitude, né? Passaram a ter um olhar crítico sobre o que é esse privilégio criado para pessoas brancas numa sociedade
tão marcada por uma estrutura racista. Então, a gente também teve um movimento de pessoas antirracistas e a gente teve eventos assim que se tornaram assim, se tornou inegável o racismo, a violência do racismo. Aí a gente teve a morte da Marielle Franco, essa mistura de crime político com um político racista de gênero, essa coisa, né? Porque uma vereadora negra que a gente sabe a relação de quem, sabe assim, quem mandou matar, a gente acha que meio que dá pra gente, a gente imagina quem seja. Então foi esse crime que chocou o mundo. Aí a gente teve o assassinato do George Floyd, né? E aqui a gente se junta com o movimento negro estadunidense na violência policial, a violência ostensiva sobre nós, que nos mata mesmo sem razão. Então isso filmado e visto pelo mundo se tornou um escândalo, se tornou inegável o que é a violência racista, onde o racismo se tornou estrutural, institucional. A gente tem uma instituição que se chama polícia, feita para nos matar. Então, esse movimento, essa consciência extrapolou, foi para vários segmentos da sociedade. E tudo isso fez com que essa urgência, essa necessidade de que a gente participe politicamente fosse compreendida e as pessoas entenderam o recado. E que bom que esse movimento continua. A gente precisa ocupar todos os espaços. Para estender essa compreensão para um outro olhar, porque o Paraná, o estado do Paraná, esse meu estado, nunca elegeu uma pessoa negra para a Câmara Federal. Então, não é à toa que o nosso estado é esse estado absolutamente violento e racista, por isso que eu tenho uma atuação parlamentar aqui marcada por violência. É por isso que eu fui ameaçada de morte. É por isso que eu sou perseguida. É por isso que me seguiram e filmaram o meu carro. É por isso que a gente tem um clima tão ostensivo que a gente começa a ficar com medo até. E assim, não é justo que depois de enfrentar tantas barreiras para ocupar esse espaço e a sociedade ter se organizado através do voto popular, da vontade popular, a gente só chegou aqui pela vontade popular, porque as pessoas entenderam a necessidade, né? Não foi com dinheiro, não foi com capital político, com gerações e gerações de família na política, não foi com gente que é profissional de política e sabe fazer campanha e vive de campanha política, porque isso existe aqui no Paraná. Tem pessoas que vivem de campanha política. Eles são profissionais de campanha e eles fazem qualquer campanha, sem viés ideológico, sem projeto político. Eles sabem como ter votos, basicamente. Nessa sociedade marcada ainda, né, por uma falta de educação política, por uma falta de uma consciência crítica mais massiva. Então, o quanto isso é destrutivo. É assim que é aqui no Paraná. E a gente se elegeu na contramão de absolutamente tudo isso. Então, não é justo que depois de enfrentar tantas barreiras, a nossa atuação política tenha que ser marcada pelo medo de sair de casa, pelo medo de ser caçado injustamente a qualquer momento, pelo medo de violência, de sofrer um ataque de algum bolsonarista. Não é justo. E toda a violência do cotidiano. Eu digo muito para as pessoas, eu quero saber que vereador que chega no parlamento, como eu chego, tendo que sair de casa, eu vou pegar o Uber, tem Uber que não para mim porque eu sou preta na cidade de Curitiba, tem Uber que chega a olhar para minha cara e ir embora. Se eu esquecer a minha chave na volta, quando eu volto para o meu prédio e o meu porteiro, se ele não vê bem, eu não falar bem aonde eu moro, ele não abre a porta para mim. Eu moro em Curitiba. E é assim o meu cotidiano e é assim que eu chego no meu espaço político, para daí chegar nesse espaço e ter que lidar ainda com a violência política, sabe assim? Então, assim, para resumir,
Isso só vai mudar com legislação. A gente precisa legislar. O racismo precisa ser criminalizado de forma mais objetiva no Brasil. No Brasil, é comum a gente ter que lidar com cenas e situações absolutamente racistas como se fosse algo natural, cotidiano. Sabe assim? Isso exige muito, muito, muito de nós. Exige a gente ter que desdobrar 50 mil vezes melhor que qualquer um. Eu política, mas para mim não é dado o direito de errar, só de acertar. E acho que todas essas barreiras nos dão tanta resistência e tanto preparo que a nossa atuação política aqui se tornou inegável. Hoje as pessoas têm que olhar e falar, não, realmente, o que é dito aqui na cidade é que o meu mandato contribuiu em política pública para a cidade de Curitiba 50 anos em um. Isso simplesmente porque dentro do meu mandato tem pessoas da diversidade, tem pessoas diversas, a gente se organiza com movimentos sociais, com coletivos, para ouvir a sociedade, algo que deveria ser básico e natural na política, para ouvir o que a sociedade quer, e a gente consegue formular projetos e propostas que contemplem de fato as pessoas. Então, assim, isso demonstra que a gente precisa ocupar espaço de decisão. É por essa compreensão que eu estou candidata a deputada federal pelo estado do Paraná, para ter uma bancada verdadeiramente da educação, trazer todas essas pautas e avançar naquilo que a gente não conseguiu avançar anteriormente, que inclusive são nesses pontos, né? No combate à violência, no combate à violência institucional, racismo, machismo, LGBTI-fobia e também recuperar muito daquilo que a gente já vinha fazendo, muito daquilo que a gente já tinha. Carol, você falou que foi um avanço, né, na luta antirracista também por direitos de 50 anos em um ano como vereadora, né? Imagina o que pode fazer como deputada federal, né? E assim, o pessoal que vai entrando assim, só lembrar, né, que essa live vai ficar salva, tá bom, gente? Tanto aqui no Instagram quanto no canal no YouTube também. Agradecer a Thaís e a Lucrécia que se inscreveram no canal, dando essa moral. Agradeço a vocês em especial. E assim, Carol, a gente tem o Primo Preto, né? Porque eu vou perguntar isso porque você é autora da lei de cotas, né, étnico-raciais aí em Curitiba. E o Primo Preto lá no finalzinho de 97 para 98, no Sobrevivendo ao Inferno, né, capítulo 4, versículo 3, denunciava que apenas 2% dos estudantes brasileiros eram negros. O que era já um grande avanço se a gente vai analisar o genocídio do negro brasileiro do Abdias, que nos anos 50 o número de negros nas universidades brasileiras era de 0,3%. Agora, por conta do advento das cotas raciais, né, agora completando 10 anos, a gente tem uma universidade que é muito mais plural, né? Agora composta também por filhos e filhas de trabalhadores, na verdade. E aí eu queria que tu comentasse sobre a importância também da gente estar nacionalmente, né? Porque embora você seja de Curitiba, tem pessoas de todo o Brasil assistindo a gente, a importância de a gente ter candidaturas que sejam negras, que sejam dos povos originários e que vão além de qualquer ilusão de representatividade, né? Que realmente lutem contra o racismo, lutem pela classe trabalhadora, lutem pela sobrevivência dos povos da floresta. E, né, a gente tem aí deveria haver nesse ano uma observação a respeito da lei, né? Então, as candidaturas que forem eleitas, que entrarem para o próximo ano, vão estar revisando essa lei de cotas, inclusive, né? Que pode sim estar ameaçada. E eu queria que tu comentasse um pouquinho a respeito disso e também da importância dessa lei para a cidade de Curitiba. E para o Brasil, de modo geral, né? Bom, primeiro que a lei de cotas foi um avanço em inclusão, então essa realidade, né, por mais que não tenha incluído ainda o quanto necessita, o quanto precisa, essa inclusão que houve pela política de cotas raciais e sociais, mas especialmente as raciais, foi muito importante. E essa importância está colocada aqui agora.
porque foi isso, né, que trouxe esse oxigênio tanto para a formulação científica, a contribuição, né, pessoas da diversidade entrando na universidade, questionando o conhecimento ali colocado, e justamente aquilo que a gente estava falando antes, trazendo outros autores, olhando para outros aspectos, olhando para nós, partindo de trazer conhecimento sobre realmente esse nosso lugar e a nossa realidade, e as cotas oxigenaram as universidades públicas. Então, a gente passou a ganhar prêmio em educação, a gente passou a ganhar... Aqui, o nosso setor de educação aqui da UFR é muito premiado, assim, tem várias pessoas premiadas, porque é isso que as cotas fizeram com o conhecimento sobre nós mesmos, assim, há um avanço. E para além disso, nos deu a condição, né, nos incluiu, então nos deu a condição de romper com ciclos históricos de pobreza nas famílias, nas nossas realidades, foram os primeiros indo para as universidades, e isso teve um retorno muito importante. E essas pessoas ocuparam espaços e começaram a fazer também esse movimento, né? Então, a lei de cotas, ela é muito importante, ela precisa avançar, ela precisa ser aprimorada. Por isso, ter pessoas com condições, com debate racial, com compreensão de sociedade brasileira, para fazer essa discussão, é fundamental para a gente continuar avançando e superar o racismo no Brasil. Porque a gente tem que também colocar horizonte até onde a gente vai viver com a realidade do genocídio da população negra. Até onde a gente vai viver com o número de pessoas no sistema carcerário, pessoas que são jogadas nisso que a gente pode dizer que são os novos navios negreiros. Até onde a gente vai viver com a polícia nos matando de graça. A polícia olhando e achando que a gente merece um tiro e vivendo em uma sociedade que é constantemente jogada contra nós. Né? Porque nós somos os bandidos, nós somos os que roubam, vários estereótipos racistas contra nós, que as pessoas são hostis conosco o tempo todo. Pelo menos no sul do Brasil é assim que a gente vive. Então, até onde o racismo precisa ser superado, e para o racismo ser superado, ele vai ser superado através de legislação, proposta política. A lei de cotas é fundamental para isso, essa inclusão das pessoas em todos os espaços. Portanto, a lei de cotas tem que avançar para o parlamento, né? Porque até que a consciência social avance para entender que não existe que racismo é uma ignorância, uma mera ignorância, demora muito. A gente consegue avançar isso com política, e cotas já demonstrou isso, né? Inclusive, muitos de nós que somos esses que estamos sendo eleitos, somos todos frutos de políticas públicas, políticas afirmativas e política de cotas. Nós somos a geração que foi fruto dessas políticas. Então, ter pessoas com essa condição de debate no parlamento para refinar, aprimorar, ampliar a lei de cotas vai ser fundamental. Lembrar a importância do parlamento, mais uma vez eu quero dizer, né, desse parlamento. Hoje, na Câmara de Deputados, a gente tem 513 deputados, desses 513, apenas 77 são mulheres. Como que a gente vai avançar na política para mulheres e pensar que muitas daquelas mulheres estão lá para reproduzir a política patriarcal, racista e machista dos companheiros, sabe, de outros que né, estão ali para representar um projeto que não é para nós. E aí pensar esse parlamento, pensar o estado do Paraná. Então, inclusive, para fazer esse debate, que é tão importante para esse avanço da sociedade brasileira, que é 56% preta e parda, a gente está oferecendo essa candidatura para o estado do Paraná. E, inclusive, né, você falou do número de deputados, considerando o recorte de gênero e raça, apenas 3%
são de mulheres negras, né? Olha, só uma pergunta aqui. O G, ele pergunta em quais cidades você vai estar passando essa semana. E eu queria aproveitar também, a gente sabe, né, que o fundo é um mecanismo muito importante, inclusive para a divulgação dessas candidaturas que são da classe trabalhadora, que não aceitam, né, doações no CNPJ, né, dessas grandes empresas aí, como o próprio Novo, né, que é talvez o partido mais fascista aí que a gente tem na atualidade. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho e falasse para a galera que quer contribuir financeiramente para a tua campanha, as formas de financiamento que ela tem. Esse é um ponto muito importante que você traz, porque é isso, né? Mas nós tivemos um avanço na legislação, na questão política mesmo, no sentido dessa abertura para a participação de candidatos da diversidade muito importante, que foi feita pela Benedita da Silva. A Benedita da Silva aprovou a lei de proporcionalidade na divisão do fundo eleitoral, do fundo partidário, entre candidatos negros e não negros. Isso foi fundamental. Por quê? Porque as estruturas dos partidos também são perpassadas por essa estrutura racista, machista. E aí, o que acontece? Para que uma candidatura tradicionalmente, né, no Brasil, para que uma candidatura seja vista como uma possibilidade, uma potência, eles avaliam, e que seja a que vai ter prioridade em financiamento, eles avaliam quantas vezes aquela pessoa já se elegeu, se ela tem mandato ou não tem mandato. E aí lembrar que nós somos as primeiras, que nós não temos, sabe Deus quantos mandatos, são as nossas primeiras vezes em processo e disputas eleitorais, né? Porque a gente está vencendo essas barreiras agora. Como que a gente vai responder esses critérios? Não vai responder. E então essas candidaturas, as candidaturas de mulheres, as candidaturas negras, acabam que não cumprem esses critérios determinados por eles mesmos, que historicamente estão ali garantindo os seus privilégios. E aí não são vistas como candidatas, não recebem financiamento suficiente, não são vistas como candidaturas com possibilidade de eleição, não têm acesso a informações fundamentais, como, por exemplo, pesquisa de campanha. Então, a gente tem que avançar também nessa legislação eleitoral para consolidar a nossa democracia. Esse é um ponto que eu também quero atuar bastante, assim. Mas como tivemos essa lei aprovada pela Benedita da Silva, tivemos o mínimo para fazer campanha. Isso fez com que fôssemos eleitas em 2020, então por isso que eu digo que são vários fatores. Mas também lembrar, isso ajudou, né? Contribuiu, porque tivemos o mínimo, né? Porque fizemos com o mínimo. Mas também é importante lembrar que a maior parte dos partidos não respeitou essa lei em 2020 e foi anistiada. Os partidos que não respeitaram essa lei de garantir que os candidatos negros tenham a mesma condição de fazer campanha que os brancos. E aí eles foram anistiados porque foram anistiados por outras pessoas como eles. Mas em 2020, agora em 2022, a gente conseguiu fazer uma articulação muito importante, né, nacionalmente, para nos colocar como prioridades, para essas candidaturas serem prioridades nos estados, aqui no meu estado, especialmente, considerando justamente isso, né, essa urgência que a gente tem de avançar politicamente. Carol, a gente está encaminhando aqui para quase uma hora de conversa. Eu imagino quanto você deva estar cansada, né? Correria de campanha, a gente tem poucos dias ainda para o pleito e mais dias de luta pela frente. Eu queria imensamente agradecer não só a todo mundo que foi chegando, mandando perguntas, interagindo, como especialmente a você, a Jéssica, que possibilitou também esse contato aqui. De verdade, assim, eu tinha dado spoiler que seria uma noite incrível e foi entregue.
Não trabalhamos com a mentira, só com a verdade nesse momento aqui, nesse lugar. E mais uma vez eu queria te agradecer de coração. Faltou só tu falar, Carol, a galera que quer colaborar financeiramente para tua campanha. E aí aproveitar para tu poder passar nas tuas considerações finais também, tá bom? E fica à vontade, o espaço é seu. Bom, eu vou ser bem breve, porque eu ia falar realmente vou ter que ir. Mas, mais uma vez, agradecer o espaço. Gostei muito de fazer esse debate, gostei muito das perguntas, gostei muito de te conhecer e achei muito importante essa apresentação antes, porque deixa a gente mais leve, né? E muito obrigada por esse espaço. Para quem quiser doar, na minha vaquinha de campanha é www.doecarol.com.br. Quem ainda não me conhece, que quiser conhecer essa candidatura, um pouco mais da minha história, todas as propostas e projetos dessa candidatura é @caroldartora13 em todas as redes. E eu vou terminar pedindo voto para a gente avançar politicamente, para a gente mudar a cara da política paranaense. Eu peço que as pessoas possam votar, né? Carol Dartora 1363, no dia 2 de outubro. E se identificam, pedir voto, gente, porque agora na reta final é hora de pedir voto, pedir para o vizinho, para o familiar, para o amigo, para o parente, colocar santinho na caixa do correio. Essa é a eleição das nossas vidas. Muito obrigada. E boa noite. Também quero mandar um beijo para todo mundo que nos assistiu aqui, que nos acompanhou, que mandou um recadinho, que já falou que vai votar. Muito obrigada por essa força. Gente, esse aqui foi um pouquinho do rolê de Carol Dartora na literatura. Mais uma vez, Carol, que noite. Muito obrigado, viu? E tamo junto aí, força. Se eu tivesse o título em Curitiba, com certeza eu tava aí votando pra gente eleger a primeira deputada federal negra da história dessa cidade. Já passou do tempo, né, Carol? 2022, como assim? É a hora da mudança. Vamos transformar o Paraná, vamos transformar o Rio de Janeiro, vamos transformar o Brasil pela força da classe trabalhadora, dos povos da floresta também. Muito obrigado, Carol, mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Esse foi o rolê de Carol Dartora na literatura. E domingo, senta o dedo. Qual é o número mesmo, Carol? 1363. Lula 13 no primeiro turno e Carol Dartora 1363. Pega a visão, gente. É isso aí, viu? Carol, valeu. Um beijão. Muito obrigado. Vai ficar salva essa live. Vocês compartilham com a galera aí. E vamos junto. Valeu, gente. Boa noite para vocês.